ações da sua conferência. Mas ela... Só um minutinho aqui. Estão me ouvindo? Mas essa conferência, ela tem um objetivo também de compor, junto com a Conferência Estadual e a Conferência Nacional, uma etapa importantíssima. Portanto, não existe Conferência Estadual, não existe Conferência Nacional, se não houver uma Conferência Municipal sólida e, nesse sentido, integrada ao tema que lhe foi proposto. E esse tema grandão aí, né, esse tema bastante grande, aponta um dos principais desafios diante dessa possibilidade, dessa realidade de retrocesso que a gente está vivendo. Então, direito do povo, dever do Estado. Quantas vezes a gente já falou essa frase, reafirma essa frase, no sentido de que a assistência social não é uma benesse, não é uma doação, não é uma concessão do Estado, da prefeitura, da caridade, da igreja, do empresário, não. Ela é um direito social. E direito social significa que está instituído pela Constituição Federal a partir de 1988. Mas não basta dizer que a Constituição Federal garante o direito à assistência, certo? Existe uma série de direitos na Constituição Federal que, por si só, não existem materialmente sem uma interferência e uma intervenção dessa gestão para que o faça acontecer. Então, não basta só eu dizer lá na Constituição Federal, nos artigos 200 e pouco lá, que eu não lembro agora de cabeça, que é dever do Estado, que a assistência social é um direito. A partir daí, eu preciso organizar esse direito. Como que eu organizo o direito que está lá na Constituição Federal de 88? Eu organizo esse direito social por uma lei orgânica. E aí a gente, em 93, vai ter a Lei Orgânica de Assistência Social. Esta lei orgânica viabiliza e organiza aquilo que está colocado pela Constituição Federal de 88. Assim é com a saúde, com a Lei Orgânica da Saúde. E assim é com a assistência social, com a Lei Orgânica de Assistência Social. Mas também não basta apenas organizar, é preciso realizar, é preciso criar uma política que possa nortear esta lei que está organizando o que está na Constituição. E então, em 2004, a gente cria a Política Nacional de Assistência Social, que tem o objetivo de, pela Lei Orgânica de Assistência, criar a sua política, aquilo que deve ser implementado no país, a nível nacional e descentralizado, esta organização dessa política. Mas aí também não basta a gente apenas ter uma política que está norteada por uma lei orgânica que está referenciada na Constituição. É necessário que a gente tenha na Constituição, tenha na lei orgânica, tenha na política nacional e que a gente crie, como se criou, como a Sandra falou na fala dela, o Sistema Único de Assistência Social. Então, este sistema visa operacionalizar aquilo que está colocado na política, que está colocado na LOAS, que está colocado na Constituição. Então, há nesse arcabouço legal, metodológico, uma razão de ser na defesa do direito a essa política de assistência social. Então, é muito sério e é muito complexo esse arranjo teórico, político, metodológico da política de assistência, que vai também avançando depois com a NOB SUAS também, e depois com a tipificação dos serviços assistenciais em 2009, que este sim, aí é aquilo que a gente mais se assemelha a uma receita de bolo, como a gente fala, né? Que aí indica para nós aquilo que deve ser, como deve ser, à luz da política, do sistema, da NOB, da LOAS e da Constituição Federal. Então, o que a gente faz no nosso dia a dia não é caridade, não é ajuda, é proteção social. É o modo pelo qual o Estado brasileiro apresenta o seu sistema de proteção social. E esta, então, proteção social de assistência também não consegue resolver tudo sozinho, na verdade? Se a gente vai ver isso na conferência, é o que mais a gente escuta. A gente está fazendo, mas parece que sobra tudo para assistência. Tudo que deu errado, tudo que deu um problema, volta tudo para assistência. Então, é necessário que essa política de assistência integre um sistema de proteção social nacional. E a gente tem isso colocado pela Constituição Federal, que se chama Seguridade Social. A Seguridade Social é, então, o principal sistema de proteção social brasileiro. E a Seguridade Social tem a composição de outras duas políticas. A Previdência Social
e a saúde junto com a assistência. Esse tripé que compõe a Seguridade Social é muito importante para nós. A Previdência é uma política, então, de proteção social contributiva, ou seja, a gente trabalha e paga. Vocês se lembram que até alguns anos na década de 30, do 1930, 36, a partir de Getúlio, sobretudo na era Vargas, para se acessar um serviço de saúde era necessário ter uma carteira de trabalho, certo? Isso significa o quê? Você precisa trabalhar, precisa contribuir. Então, era uma política contributiva. Ela não era universal nesse sentido, ela não era não contributiva. E a política de assistência, na sua plenitude, tem um parâmetro não contributivo. Ela é a política de seguridade social, na seguridade social, de proteção social não contributiva. Por isso, ela é direito do povo e a quem dela necessitar. Certo? Então, é importante entender esse tema do direito do povo e dever do Estado, porque compreende também que não é dever da sociedade civil organizada apenas a garantia do direito. A garantia do direito deve ser hierarquizada pelo Estado brasileiro. E nós somos o Estado brasileiro, seja na gestão, seja no exercício do controle social sobre essa gestão. Então, esse dever do Estado está colocado aí pelo CNAS justamente na necessidade de compreender que nem sempre foi assim. Política de assistência, como eu falei, era vinculada ao favor, à caridade, ao clientelismo, que a gente chama, ao apadrinhamento, aquele aspecto do jeitinho do povo brasileiro, vocês lembram disso? É quando Getúlio dava dentadura, muleta, vocês entendem? Fralda, essas coisas todas que a gente já passou na história, isso tudo era assistencialismo, assistência pura. Não era política de assistência social, não era dever do Estado. E o dever do Estado, então, incorpora e organiza a sua política para a intervenção nessa realidade. E, para isso, então, se é direito do povo e dever do Estado, é preciso ter um financiamento público, tá certo? Eu não posso conseguir executar minha política de assistência no meu município se eu não tenho financiamento público. Portanto, falar de financiamento, falar de orçamento, é uma necessidade que a gente tem que perder o medo. Perder o medo, perder a dificuldade histórica que na política de assistência tem de se tratar financiamento e o debate do orçamento. Sabe por quê? Porque, historicamente, quem financiava essa assistência social? A maioria lembra que eram executadas essas obras sociais, eram executadas por damas de caridade, pela igreja, que era geralmente financiada pelo empresariado e pela igreja. E a gente muda essa lógica. Por quê? Porque se é financiado pela caridade, pela igreja ou pelo empresariado, ela não é do Estado, ela não é garantia do direito, e ela vai ser descontinuada, porque cada um vai investir onde quer, quando quer. A gente lembra disso antes de ter SUAS, antes de ter serviço de convivência, por exemplo, quantos lugares não tinha aquele bendito do contraturno, que a gente chamava? Qualquer organização de caridade, filantropia, tinha lá um contraturno. Fazia o que queria. Cada um fazia do jeito que quiser, onde quisesse, e etc. Após isso, a gente constitui e organiza e regulamenta e intensifica isso, entendendo que se eu sair daqui agora do Espírito Santo e for para outro estado, vai ter um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, vai ter um centro de referência de assistência. E aí, o financiamento público é fundamental. E para que tudo isso é direito do povo, dever do Estado, com financiamento público? Para enfrentar a desigualdade. E enfrentar a desigualdade significa que a gente está em uma luta contra a desigualdade. Significa que a gente enfrenta todos os dias a desigualdade de pessoas que estão passando fome, que dormem na rua, na chuva, no sol. E isso é fundamental e deve estar na nossa atuação. Porque realmente atuar onde vocês estão, seja na gestão, seja no controle social, a gente vai criando, parece que uma casca dura, em que a gente vai vendo os problemas e a gente vai, de algum modo, naturalizando esses problemas. Então, humanizar esses problemas, entender esses problemas que ocorrem no nosso município como originados dessa desigualdade social, faz com que a gente se sensibilize quanto a eles. E entender que fazer a conferência não é uma determinação do CNAS apenas. É o maior espaço democrático de garantia desse direito na política de assistência social no Espírito Santo. Portanto, nós somos parte
cada um desses municípios é uma parte que compõe uma grande rede que defende o direito da nossa população. E eu quero dizer isso porque as reuniões preparatórias para as conferências são fundamentais para amarrar e para conseguir alinhar o máximo possível a importância desse espaço. E aí, a gente tem como diz um livro da professora, não me esqueci o nome da professora agora, mas ela vai dizer assim, os nossos passos vêm de longe. E, de fato, se há uma mudança nas gestões municipais, na sua grande maioria, isso não significa que agora que a gente está começando a andar na assistência. Significa que a gente já tem um desenvolvimento e que vocês entraram num trem que já está andando. E este trem segue andando sobre os trilhos da lógica do direito do povo e do dever do Estado. Então, a gente tem um acúmulo histórico documentado que é fundamental, seja ele o aparato legal, que a gente já falou aqui, seja ele também os planos decenais, seja ele os pactos de aprimoramento, os planos municipais. Isso relacionado à política de assistência apenas. Mas se a gente for falar de modo geral, os planos plurianuais são referências importantíssimas para a garantia do financiamento da política de assistência. Portanto, a política de assistência tem que estar na pauta das gestões. E é trabalho nosso e exercício nosso colocar esses elementos em debate. Mas como que eu coloco esse elemento em debate? Eu vejo lá na minha cidade, tem um monte de gente dormindo na rua. Então, ora, tá precisando de um serviço aqui para a população em situação de rua. Aí, o que eu faço? Eu falo isso apenas para o gestor? Olha, está precisando de um serviço? Não é apenas isso. Eu preciso me articular, organizar, entender, encontrar indicadores que me digam qual é a realidade social desse município para disputar esse financiamento. Portanto, o orçamento público, nesse sentido, é uma relação, como a Sandra tinha dito. É uma disputa. E não é uma disputa minha contra o secretário de outra pasta, não. É uma disputa que colabora com a gestão municipal, que não pode ter uma desigualdade tão grande no aporte dos recursos necessários a determinadas políticas. E é aí que está a questão. A gestão pública contemporânea, de modo geral, ela vai se equilibrar e garantir o direito da sua população, seja saúde, seja assistência, pelo cada vez maior equilíbrio dessa gestão. E o equilíbrio dessa gestão se dá pelo empenho do financiamento no orçamento público, para garantir o direito da assistência. E essa política de assistência, por ela ter sido historicamente financiada pela caridade, pelo empresariado, ela é tida muitas vezes pelas gestões municipais, historicamente, eu não estou falando que são gestão X ou Y, historicamente, como a professora Yasbeck vai dizer, como não política. Ninguém vai achar que é preciso de dinheiro para ajudar os mais pobres. Mas as pessoas têm que entender que é preciso de dinheiro para garantir segurança alimentar e nutricional. Tem que entender que para fortalecer os vínculos e para superar as violações de direito nos territórios, é preciso de investimento. Que não é cesta básica, muleta, dentadura. Que é garantia de fortalecimento de vínculo, de inserção produtiva no mercado de trabalho, de qualificação da população para superar as taxas de desemprego, de miséria, de fome, de violência contra a mulher, de violência contra a criança e o adolescente. Então, esse espaço aqui é fundamental porque ele tem tudo a ver com o que está acontecendo no nosso município agora, lá no CRAS, lá no CREAS, agora, nesse momento. Está acontecendo lá. E se aquilo lá está acontecendo, a garantia do direito está acontecendo, foi porque quem chegou antes da gente garantiu uma conferência de qualidade, garantiu um espaço de debate pleno. E fortalecer isso significa fortalecer também o espaço de controle social. Estava falando mais cedo, hoje, numa reunião, na live de mais cedo, sobre como era exercido o controle social antes de 1988. A gente tem uma ideia. A gente chamava isso de controle do social, certo? A população era controlada. A gente tinha o SESC, antes de como está hoje, o SESC e o SENAI, eles tinham viaturas. Olha só, a viatura do Serviço Social do Comércio. Eram viaturas mesmo. Eram carros parecidos com viaturas que andavam pelas cidades abordando a população, crianças e adolescentes, por exemplo.
livro Capitães da Areia demonstra exatamente isso, como que as crianças pobres na rua eram capturadas, né? Então, isso era um controle do social. Não era um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Não era inserção produtiva, a tentativa de empenhar a população em situação de rua, no mercado de trabalho, nas suas possíveis habilidades. Então, veja como que a gente vai mudando historicamente, e o controle social é fundamental para isso. Tá certo? Então, é preciso que a gente entenda, e aí esse tema, né, financiamento, está colocado, porque a gente tem vários eixos na conferência. 5. E sempre o eixo que está mais vazio vai ser o eixo do financiamento. Vocês podem reparar. Quem tem aí já sabe, quem participa das reuniões já sabe. Normalmente a gente colava umas bolinhas, né, no crachazinho do povo, com a bolinha da cor do grupo que a pessoa ia, para a pessoa se organizar melhor. Aí, quando a pessoa descobriu, eu sabia que era financiamento, falava, ixi, nossa, tem que ir nesse grupo, meu Deus. Porque a gente se formou historicamente apartados desse debate. E isso reforça um sentimento social que tem na formação social brasileira muito arcaico, que eu falo, se a gente abrisse o microfone agora, todo mundo ia repetir, ia falar, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é verdade? Que a gente sempre ouviu falar isso. E se a gente sempre ouviu falar isso, foi porque a gente aprendeu assim. E na política de assistência, não é assim. É descentralizado. E as decisões do controle social, que são deliberadas por essa conferência, devem ser soberanas, a partir da lógica da disputa do recurso público, né? Então, significa dizer que essa participação também não é o arbítrio de cada um vai lá e fala o que quer. Eu lembro da minha primeira conferência que eu falei, então agora é só dar uma proposta. Olha que legal. É fácil. Vamos dar uma proposta legal? Cada um aqui dá uma. Mas não é assim. Nós, como a gente está falando aqui, o momento que a gente está vivendo hoje é um momento de resistência, certo? Significa dizer que não é um momento de avanço. É um momento onde a gente tem que lutar para não perder. E não perder não significa ganhar. Olha que interessante isso. Significa que resistir é tentar fazer com que o ponto que nós chegamos não se retroceda mais. E resistir nesse sentido é potencializar o nosso trabalho na conferência, entendendo que, gente, a gente já tem muito acúmulo histórico, a gente já tem muita produção, a gente já tem aí um pacto de aprimoramento, a gente já tem aí os antigos planos municipais, os planos que vão alterar. Nós estamos diante aí de um plano dos planos plurianuais. Então, é nesse momento que a gente tem que disputar esse recurso público, enquanto gestores, para garantir a melhora dos serviços. Tentar. O não a gente já tem, não é isso? E tentando avançar, a gente consegue resistir. Então, fortalecer o Sistema Único de Assistência perpassa pela necessidade da gente, nesse contexto de pandemia, de calamidade, como a gente disse, se preparar. Não é verdade? Isso é muito importante, porque o Conselho, que deve atuar sistematicamente no apoio e na validação da regulamentação, por exemplo, da calamidade, é um espaço fundamental que deve ser fortalecido. E como que a gente faz isso? Compreendendo, solicitando orientação técnica, se aprimorando, se capacitando. Nós temos uma relação muito complexa agora entre também os serviços e os benefícios, não é verdade? A quantas anda a nossa relação no nosso município entre serviços e benefícios? Agora, por exemplo, a gente está sem conseguir fazer, por exemplo, grupo de famílias. Não pode aglomerar, não pode disso, não pode aquilo. Há uma estratégia em desenvolvimento, que é nesse sentido mais conservadora, que aponta a necessidade de separar os serviços dos benefícios. Isso é uma tragédia anunciada para a política de assistência. O que visa essa estratégia? É financiar os benefícios diretamente do governo federal para o bolso do povo, sem os serviços para realizar sua mediação. Isso significa que há transferência não de renda, mas é uma transferência monetária de um recurso diretamente para a população, sem passar pela mediação do serviço, do CRAS, do CREAS, do PAIF, do PAEF, serviço de convivência, e nesse serviço é onde existe o processo de cidadania, de garantia do direito, de compreensão do território, da matricialidade sociofamiliar.
Então, a gente tem que lutar cada vez mais pela integração dos serviços e dos benefícios. As nossas equipes têm que estar preparadas para isso, para garantir esses espaços de diálogo. E, para isso, é necessário fortalecer a participação dos usuários. Fortalecer a participação dos usuários significa que a sua representação não pode ser ilustrativa. Que a gente precisa trabalhar desde já, incessantemente com as nossas equipes, para que mobilizem nos seus territórios, nas populações que atendem, os nomes daqueles usuários e usuárias que já se manifestam aptos a participar desse espaço. E se não existe, que a gente propicie espaços de diálogo e para que a gente consiga garantir a participação dessa população. Então, para também não tomar tanto tempo de vocês e a gente poder continuar a nossa conversa, eu acredito que são esses os pontos fundamentais, e aí eu queria passar só aqui os eixos para a gente conversar e aí concluir e já repassar. O primeiro eixo, importantíssimo, né? Vocês já devem ter recebido, e aí, como a companheira secretária já falou no início, vocês vão receber também, quem ainda não recebeu. Também pode seguir a página do CNAS nas redes sociais, no site. Os 5 eixos, o primeiro é a proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. Portanto, a gente já está falando ali de proteção social não contributiva, que a gente já conversou, princípio da equidade, ou seja, de compreender as diferenças para garantir os direitos. Então, não é possível que eu garanta o direito sem compreender a equidade, ou seja, sem compreender a diversidade das pessoas para a garantia desse direito, em maior ou menor grau na sua concessão, seja do serviço, seja do benefício, como paradigma para a gestão dos direitos. Significa dizer que, então, nós não vivemos, até então, uma equidade na gestão, na gestão desses direitos. Porque, para enfrentar a desigualdade social, é preciso compreender equitativamente a realidade social. O eixo 2, então, que é esse que eu falei, que fica mais magrinho, que a gente precisa aí convencer o pessoal de ir com tudo para a gente debater. Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidade dos entes federativos para a garantia dos direitos. Aqui é uma responsabilidade nossa, seja como gestão, seja como controle, compreender a nossa atuação nesse contexto. Então, se a gente precisa que se crie um serviço, como eu falei lá, de pop rua, precisa de mais um CRAS, precisa de um serviço de determinada natureza, é preciso compreender que os nossos planos devem integrar e devem servir de pressão para a elaboração dos planos plurianuais. E por isso que as conferências acontecem nos períodos, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, ocorrem nos períodos de transição da gestão. Aí a gente fica até preocupado e fala, nossa, acabei de entrar e logo na minha vez apareceu essa tal de conferência, só para me dar dor de cabeça. Não, não precisa pensar assim. A gente tem que pensar o seguinte, olha, que bom que a gente tem a conferência nesse momento, porque é essa conferência que vai ajudar a gente agora a iniciar a nossa gestão organizados pela política de assistência, pelo sistema único e, mais ainda, legitimados. Quem que está pedindo a inserção de determinada necessidade orçamentária no plano plurianual? É o gestor? É o conselho? Sou eu? Não, não é uma pessoa. É a política. São os indicadores do município que aumentaram e diminuíram durante a pandemia, que aumentou a população de rua, aumentou criança vítima de trabalho infantil, aumentou violência contra a mulher, aumentou abuso e exploração sexual. A partir daí, aumentou a população, aumentou o desemprego, aumentou a natalidade. Então, a partir daí que a gente vai conseguir dizer para os nossos gestores, olha, é preciso, pela gestão descentralizada dessa política, garantir, organizar por meio do financiamento e orçamento público, e para isso nós precisamos disso, disso e disso, com metas e indicadores que qualificam a nossa atuação. E por isso esse eixo do financiamento é fundamental, porque vocês estão num momento propício para solicitar a garantia por meio da articulação política que lhe cabe a responsabilidade de garantir cada vez mais direitos socioassistenciais para a população.
Isso todos os outros gestores, toda a sociedade de modo geral, também está nesse processo. Então, é importante que a gente consiga organizar isso. E como que a gente organiza isso? Olha, por meio dos nossos planos. A gente está em período também de elaboração dos planos municipais. Aí a gente fez, nossa, bem na nossa vez, de novo é a hora de elaborar plano municipal. E isso é uma ferramenta extremamente positiva também, porque através do plano, a gente vai conseguir fazer os nossos planejamentos. Então, durante a vigência do plano, a gente vai anualmente fazer um planejamento para organizar aquilo que está no plano como meta para a gente fazer. Portanto, eu não tenho que chegar no gabinete, eu não tenho que chegar no CRAS, no CREAS, no conselho, sem saber o que eu vou fazer hoje. Nossa, o que eu vou fazer hoje? Todo mundo aqui fala, não, hoje a gente chega normalmente, né? Fala assim, qual que é o BO que a gente vai resolver hoje? Qual que é o problema que vai resolver hoje? E realmente vão ter vários problemas que vão chegar para a gente. Mas a gente precisa respirar, resolver o problema e resolver o nosso plantão e resolver o nosso plano também. Nós temos metas para poder executar a nossa situação. E ela não pode ser da nossa cabeça. Ela tem que ser debatida com todos os setores que compreendem o município, com a gestão da proteção social básica, com a gestão da proteção social especial, de média, de alta, com o programa Bolsa Família, com o cadastro único. Todos esses setores que compõem essa gestão devem colocar no seu plano, nos seus planos municipais, as suas metas, que tem que ter relação com aquilo que está também sido debatido nesta conferência e nas outras. Por isso que, nesse momento, a gente está prezando por afirmar cada vez mais a necessidade de avaliar as novas propostas. Então, a gente está falando em resistir, significa que novas propostas, nesse momento, elas vão ser encaradas como possibilidades de retrocesso, não de avanço. Dá para entender isso? Dá para entender que a gente tem que lutar por aquilo que está colocado para melhorar aquilo que está colocado. Vou dar um exemplo para vocês. Quando se tratou de um tema polêmico da redução da maioridade penal, abriu-se... Não foi... Opa, peraí. Abriu-se um debate acerca disso. E nesse momento que o país está vivendo, não só o país, mas o mundo, muitas vezes se colocou a necessidade de diminuir cada vez mais essa questão da maioridade penal. Outro exemplo foi quando a gente foi debater a meia entrada para os estudantes. A necessidade era ampliar a meia entrada para os estudantes. E esse assunto foi pautado no Congresso Nacional e a gente, ao invés de ganhar para aumentar a meia entrada, a gente perdeu parte da meia entrada que existia para os estudantes. Para vocês verem como que a realidade social ela se coloca e a gente tem que ser estratégico no momento de refletir acerca das nossas proposições. Então, é momento da gente colocar o pé no chão, da gente ler aquilo que foi elaborado na conferência anterior, repensar aquilo que foi elaborado e fazer assim, o que eu posso, na minha gestão, no meu exercício, na minha atuação profissional, melhorar a partir do que está colocado por esse espaço mais democrático no debate da assistência social, que é a conferência. O terceiro eixo, então, controle social, o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação do usuário é aquilo que a gente falou. Como que a gente vai conseguir se aproximar desses usuários num contexto de pandemia, de distanciamento? Então, é tarefa nossa pensar criativamente possibilidades da garantia desse processo de acompanhamento. E também do controle social, no exercício do controle social pelos conselhos, como eu disse, por exemplo, no momento de regulamentar aquilo, de aprovar a regulamentação acerca daquilo que está colocado, por exemplo, com a calamidade. Né? Então, para a gente aprovar o importante, assim, a importância que a gente está tendo agora e o trabalhão que está dando a concessão do benefício estadual para as famílias durante a pandemia, agora pelo governo do estado, está tirando está colocando a intensidade do trabalho da Secretaria Estadual a um nível maior ainda do que já tinha para garantir esse acesso. Mas o papel do controle social para aprovar aquele recurso que foi empenhado, que agora está sendo executado pela política de assistência social e está tirando as pessoas da fome, é parte também da atuação do controle social. Como que está isso no nosso município? Como que a gente tem atuado com isso? O nosso conselho. Como a gente pode... Ah, meu Deus, o conselho não está nem
ativo, não está nem rodando, não está com dificuldades das pessoas. É hora da gente trabalhar com isso, refletir sobre isso. O eixo 4, a gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e articulação entre serviços, benefícios, transferência de renda como garantia de direitos socioassistenciais e proteção social. Isso é aquilo que eu falava para vocês, da necessidade da relação entre serviço, benefício e a articulação desses serviços e benefícios por meio da gestão para garantir as seguranças. Quais são as seguranças? Está lá na PNAS. A garantia das seguranças socioassistenciais é objetivo desta Política Nacional de Assistência. Então, a nossa atuação profissional visa garantir a proteção social por meio das seguranças afiançadas pela PNAS. Eu sei quais são essas seguranças, então eu tenho que ir lá ler rapidinho, curtinho, pequenininho, quais são as seguranças que a gente tem que assegurar, certo? Por meio da gestão, por meio do direito do povo, do financiamento público. E, por último, a atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergenciais. Esse tema entra com certa novidade para a gente na política de assistência, que aqui no Espírito Santo a gente já tinha tratado, como a Sandra falou, das chuvas, mas a gente depois foi solapado pela pandemia mundial. E quantas anda as nossas atuações referentes a essa situação de calamidade, que são específicas, que são determinadas. Portanto, é por esses eixos que a gente também vai caminhar a nossa conversa, a nossa discussão e o nosso aprimoramento nesta reunião preparatória para as conferências. Não tem problema a gente ter dúvida, não tem problema a gente estar com alguma questão referente a isso, porque é natural. O problema é a gente não ter dúvida, é a gente estar completamente satisfeito com aquilo que está acontecendo, e não. Esse momento é um momento de várias dúvidas, de várias reflexões, e mais do que tudo, saber que vocês já fazem a assistência social, um direito do povo. A conferência, então, não vem para fiscalizar o que vocês fazem. A conferência vem para auxiliar, instrumentalizar, dar ferramentas para que você, gestor e executor e participante do exercício do controle social, possa reivindicar junto à gestão melhores condições de financiamento e orçamento para o exercício da cidadania e para a garantia dos benefícios e do acesso aos serviços e programas. Então, eu queria agradecer demais o convite. Eu não sei se eu vou conseguir ficar um tempão com vocês, porque eu tenho uma outra agenda, mas espero que a gente se encontre nas conferências. A gente se coloca mais uma vez à disposição, nossa presidente do conselho, em nome da nossa presidente do conselho, mas, sobretudo, as demais companheiras e companheiros, e espero encontrar vocês com uma conferência cheia na medida do possível e que seja profícua no debate e séria nas resoluções que vão ajudar a gente a avançar na política de assistência. É sempre um prazer estar com vocês. Um abraço em cada um e cada uma de vocês. Nós que agradecemos por aceitar nosso convite, Tauan. Muito obrigada e parabéns pelas colocações importantes que você trouxe para nós. Como eu vou quebrar um pouquinho do protocolo, que eu visualizei que nós identificamos que a Gabriele Bettini, representante de usuários do Conselho Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, ela se encontra presente. Gabriele, você poderia fazer uma fala rapidamente para nós sobre a importância de realização das conferências? Gabriele, você consegue nos ouvir? Oi, meu filho, peraí. Ei. Não, André, sua vida mamãe. Peraí, filho. André, É porque eu tô com meu filho aqui, ele é autista, então ele gosta de falar também um pouquinho. Então, você me pegou um pouquinho de surpresa. A realização das conferências, eu acredito que é de grande importância, né? Que é lá que consegue se decidir todas as políticas de assistência para nós, entendeu? Enquanto usuários, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos com deficiência, né? E é uma questão, por exemplo, do BPC, que vem sendo requerida há muito tempo, né? Para que aumentasse um pouco da renda per capita. E isso, pelo contrário, esse ano se prejudicou muito, porque ficou um tempo sem né, essa renda, e agora diminuiu muito mais além do que já era. Então, assim, para a gente
né, enquanto pais, né, de pessoas com deficiência que têm, né, essa renda per capita muito baixa, né, a gente não consegue, sabe, fazer nada de diferente, porque a gente precisa estar cuidando dos nossos filhos, a gente não tem esse tempo para estar trabalhando, né, para estar fazendo o que precisa fazer, e assim, isso prejudica muito a gente. Essa política, ela podia realmente, né, ser melhorada um pouco mais, principalmente, né, para aquelas pessoas que têm deficiência hoje. Obrigada, Gabriele. Na sequência, então, vamos ouvir um pouquinho nossa presidente sobre algumas orientações aí para nossas conferências municipais. Quem for se inscrever, podem se inscrever pelo chat, quem quiser fazer o uso da fala, logo após da fala da Sandra, tudo bem? Obrigada pela participação do Tauan. Sou sempre empolgada ouvir o Tauan. Fico aqui anotando, não sei se eu olho, se eu anoto. Acho importante, né, as falas. A Gabriele colocou aí uma situação séria, né, que esse da renda per capita do BPC, que realmente é muito baixa e muitas pessoas não conseguem alcançar o benefício. Mas é luta. Nós temos que continuar lutando aí para ver se a gente melhora esse valor desse percentual, né? Porque ele é menos que 1/4 do salário mínimo. Se fosse pelo menos 1/4 do salário mínimo, já ajudava. E 4 pessoas numa família, o salário mínimo conseguiria receber, mas tem que ser 5 pessoas. Então, é difícil, mas a luta continua. Vamos continuar lutando para a gente conseguir esse desejo aí, tá, Gabriele? Então, agora nós vamos passar as orientações para nossas conferências, tá bom? Vamos colocar na tela para ficar mais fácil de visualizar. E nós vamos lendo e acompanhando. Vocês podem perguntar depois se houverem dúvidas. Isso. Tá ótimo. Orientações para as conferências municipais de assistência social de 2021. O tema da conferência nós vamos decorar, tá? Até o final. Assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. Esse tema da conferência traz os usuários para o centro do debate. As conferências municipais de assistência social serão realizadas no período de 3 de maio a 31 de agosto de 2021. A conferência estadual será realizada de 20 e 21 de outubro de 2021. E a conferência nacional, que será em formato virtual, né, será realizada nos dias 7 a 10 de dezembro. Os eixos, que já foi mencionado pelo nosso palestrante, a importância de cada eixo deste serão os seguintes. O eixo 1, a proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para gestões dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. Não vou fazer comentário, porque já foi muito bem comentado. O eixo que Tauan falou que era menorzinho, mais magrinho, é o financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidade dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Eixo 3, o controle social. Esse é mais comum, essa fala para nós, né, que somos de conselhos. O controle social, o lugar da sociedade civil, no SUAS, e a importância da participação dos usuários. Esse é o nosso grande desafio, a participação dos nossos usuários na nossa política. Eixo 4, gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantia de direitos socioassistenciais e proteção social. Um assunto importante que a Tauan já colocou aí com relação, né, às seguranças socioassistenciais. Nós temos que assegurar esses trabalhos.
E o eixo 5, que é um eixo bem do momento aqui no nosso estado, não só no nosso estado, no mundo, né? Atuação dos SUAS em situações de calamidade pública e emergenciais. Como eu já falei no começo da minha fala, né, que nós tivemos várias situações e vamos ter sempre, né? Tivemos chuvas em 2011, acredito, foi maior o âmbito de municípios que tiveram chuva, depois nós tivemos de novo, nós tivemos Mariana também, que nós tivemos problemas, os 10 municípios do norte do estado. Então, assim, nós temos que, um debate vai ser muito forte nesse eixo aí. Agora, nós estamos colocando algumas sugestões. Eu quero deixar claro que são sugestões, né? Cada município vai ter que atuar de acordo com sua realidade. Mas vamos lá. A escolha do formato das conferências municipais seja feita a partir de uma avaliação dos municípios acerca do cenário epidemiológico. Nós sabemos que essa é a grande preocupação dos municípios, né? A questão do distanciamento social. Então, cada município vai ver as suas condições dentro desses princípios para realizar suas conferências. Sejam realizados eventos de mobilização e preparação, incluindo os diferentes segmentos, sobretudo os usuários, de modo a ampliar e qualificar a participação e o controle social. Encontros preparatórios, encontros, reuniões, lives, debates preparatórios nos territórios, envolvendo todos os segmentos e abordando o tema da conferência. A utilização de modo intensivo das tecnologias de informação e comunicação, como meio de facilitar e ampliar o acesso, minimizar o deslocamento, permitindo a tomada de decisões e encaminhamentos em tempo oportuno. Nós temos que usar essa tecnologia a nosso favor. As atividades coletivas ofertadas por meio da utilização de tecnologia de informação e de comunicação, como nos grupos de WhatsApp, vídeos, chamadas, transmissões ao vivo. Então, nós, naquele item ali que nós demos essas orientações, é que vocês podem realmente ter vários modelos de conferência. Modelos por eixos, pode discutir um eixo cada dia, podem fazer pré-conferências com menos pessoas, com mais pessoas, porque isso tem que ser uma amostragem, porque o que acontece? As conferências sempre foram feitas por amostragem. Então, esse ano não será diferente, né? Então, algumas informações agora com relação à logística, né? De como realizar essa conferência. O que é necessário? Vamos lá. Os municípios devem enviar ao CEAS Espírito Santo, através do e-mail ceas.es@cetades.es.gov.br, conforme página 34 e 35 do instrumental número 1 do informe do CNAS 001 de 2021. Então, de acordo com esse material que vocês não receberam ainda, estarão recebendo, nós iremos preencher esse documento. O nome do município, o estado, o código do IBGE, o porte do município, identificação da conferência, data do início, data do término, total de horas de realização, local de realização e número total de participantes. Esse é um relatório que tem que ser encaminhado para o CEAS para nós fazermos um relatório do estado como um todo. O CEAS-ES divulgará vídeos temáticos tratando de cada eixo, podendo ser utilizado nos trabalhos de grupo das conferências e ou ações preparatórias. Então, esse aqui é a nossa participação para os municípios, que está me dando muita alegria e vocês realmente irão usar com muito êxito. Nós já contactamos com 5 pessoas que entendem profundamente da política da assistência social para falar de cada eixo, 45 minutos. Nós vamos mandar para todos os presidentes de conselho, secretários, né, executivos do conselho, esse vídeo, não sei como será ainda, se vai ser direto mesmo, eu acredito.
esse vídeo, e vocês podem usar antes da conferência para debater, no dia da conferência, se quiserem. Então, esse trabalho nós vamos fazer com muito carinho, para até na outra semana, sem ser a próxima, na outra, nós vamos estar gravando. Quem vai gravar é a ESESP, a nossa escola, né, especializada em treinamentos. Então, elas fazem treinamento online, então vão fazer essa gravação para a gente mandar para vocês. Então, isso vai ser muito importante, creio que vai ajudar muito os nossos municípios. Nós estamos pedindo 6 delegados de cada município. Então, todas as vezes, a gente pede mais delegados do grande porte, do médio porte, depois do pequeno porte, 1 e 2, e ia diminuindo. Desta vez, não, nós vamos pedir 6 delegados para todos os municípios, tá? Então, 3 delegados representantes do poder público e 3 representantes da sociedade civil, pleiteado da seguinte forma: um segmento de entidade de assistência social, um do segmento de trabalhadores do SUAS e um do segmento de usuários. Cada grupo de trabalho deve construir, no mínimo, 5 propostas de deliberação para o respectivo eixo debatido. Aí, aqui escureceu minha tela aqui. Então, terão 5 propostas. Pelo menos uma proposta de deliberação para o município, pelo menos uma de deliberação para o Estado e pelo menos uma de deliberação para a União. Então, aquilo que eu já tinha falado lá no começo da minha fala, que nós teremos que propor para todas as instâncias, né? A gente tem condição de propor o que a gente acha interessante no trabalho. Após a definição das propostas de deliberação construídas pelos grupos de trabalho, estas serão apreciadas e votadas pelos delegados na plenária final, visando a definição das deliberações finais, que serão encaminhadas para sistematização pelo ente estadual. Então, vocês fazendo isso, lá voltam e vão mandar para nós fazermos o nosso mapa estadual. A plenária final das conferências deve resultar em um conjunto de, no máximo, 10 deliberações para o próprio município, 5 deliberações para o Estado e 5 deliberações para a União. Porque vão vir deliberações de todos os grupos, dos 5 eixos, né? Então, daí desses 5, vocês vão ter que escolher, porque nós não podemos mandar todas. Sempre a gente coloca mais do que a gente pode mandar. Mas aí a gente vai mandar 10, né? 10 para o município, que é onde a gente está trabalhando, 5 para o Estado e 5 para a União. Tá bom? A leitura recomendada é essa. Depois a secretária vai passar para vocês, se já não passou, passar os informes. Também está na página do CNAS, se vocês quiserem tirar, mas nós vamos mandar assim mesmo, que fala todo o trabalho que tem que ser realizado. Explica eixo por eixo, o assunto de cada eixo. Está muito bom o material. Acabou, Mariana? Vamos lá. Processo das conferências de assistência social de 2021, independente do formato, deve conter. Aí vamos lá, documentação. Primeiro é o ato de convocação da Conferência Municipal de Assistência Social. Esse ato ele deve ser assinado pela presidente do conselho e a gente orienta que seja assinado também pela secretária, que a secretária é a gestora que vai nos auxiliar financeiramente, né, com relação ao conselho. Regimento interno, programação da Conferência Municipal de Assistência Social, registro dos resultados dos grupos de trabalho na Conferência Municipal de Assistência Social, registro das deliberações da plenária final da Conferência Municipal de Assistência Social, registro da escolha dos delegados para a Conferência Estadual e avaliação da Conferência Municipal de Assistência Social. Tudo isso aí vai fazer parte de um dossiê que vocês vão mandar aqui para a gente. Aqui também é outro presente, né? Nós sempre, o Conselho Estadual, a própria Secretaria, sempre ajuda os municípios com relação aos seus palestrantes, né? Então, nós estamos colocando aqui uma lista de palestrantes que vocês podem convidar, tá? Para fazer ou palestra magna, ou qualquer eixo destes, vocês podem convidar. Aí nós temos aqui Clarice Romero Campos, que é
do Conselho e da Secretaria, e nós temos o telefone dela e o e-mail. Merielle Kelly Patrocínio, que também é do Conselho, da Comissão Organizadora, as duas são da Comissão Organizadora também. Aqui está o e-mail dela. Cristiane Bonato Mafra, que é uma servidora da Proteção Social Especial, também que está à disposição para fazer a palestra. Janaína Gomes Faria. Janaína Gomes, ela pertence ao Conselho Estadual e à Comissão Organizadora, também está aqui com o nome para fazer. Nós temos a Lília Mota é secretária de Assistência Social da Serra, também se colocando à disposição para fazer essas palestras. Elisa Cláudio Santana de Castro, a Elisa é do nosso Conselho Estadual, também faz parte da comissão organizadora, também colocou o seu nome aqui, à disposição de vocês. Rosenberg Moraes Caetano, também ele é do nosso Conselho Estadual, da nossa comissão organizadora. Sandra Schirrer de Almeida, essa que vos fala, também está à disposição de vocês. Luciana Mantovanelli Amorim. Luciana é a secretária de Assistência Social de Linhares, também se colocou à disposição para ajudar os municípios. Bruna de Andrade Martins, Bruna é assistente social, é da nossa escola de governo, da ESESP, também professora do nosso Capacita SUAS, também está à disposição. Tauan José Bastrelon, toda hora eu me confundo, que foi a pessoa que nos deu a palestra de hoje, também se colocou à disposição. Roberta Rangel Viana também se colocou à disposição. Roberta, ela trabalha na Secretaria de Assistência Social de Vitória, né? Maria José de Souza Rodrigues é nossa representante de usuários no nosso Conselho Estadual. Bruno Donato, ele é o vice-presidente do CEAS, também está aí o e-mail para entrar em contato com ele. Carlos Aju Cardoso Costa, Carlos Aju também é uma pessoa que já foi presidente do Conselho Nacional, já foi presidente do CEAS, pessoa muito capacitada que também colocou aqui o seu telefone e o seu nome. Então, vocês escolham, entrem em contato diretamente, marquem o dia, porque eles precisam saber de dia, porque são 78 municípios, né? Agora é mais uma surpresa de hoje. O CNAS, mais um pouquinho, sobe mais, isso. O CNS mandou ontem, já nem passamos isso para a reunião de ontem, é a logo da conferência. Olha o nosso mapa lindo, com as nossas pessoinhas, né, do SUAS, Conferência Estadual de Assistência Social, aí / Espírito Santo. Nós vamos fazer esse símbolo para todos. Todos os municípios vão mandar com o nome, igual tem aqui Espírito Santo, nós vamos mandar Vitória, Viana, Aracruz. Cada nome nós vamos mandar para vocês usarem. Onde vocês quiserem, num banner, né? O material que forem usar a logomarca da Assistência Social do Espírito Santo, da Conferência Nacional do Espírito Santo. E cada município vai mandar o seu. Então, essas são as orientações que nós passamos, que vocês podem se aprofundar lendo no documento. E podem perguntar, podem mandar perguntas, que a gente está sempre à disposição. Nós estamos com 6 pessoas na comissão, que estão todas aqui participando dessa live, que vão estar monitorando esse trabalho junto com vocês. E nós temos também uma comissão, que também tem representante aqui, do Conselho que cuida do acompanhamento com os municípios, que também vai estar à disposição de vocês para trocar experiências, ideias, para fazer um bom trabalho. Nós queremos contar com todos nessa caminhada de conferências. Mariana? Ei, Sandra. Não temos nenhuma manifestação aqui no chat. Estou até voltando aqui para a gente não perder. Mariana, é Anacleto de Castelo. Anacleto, que saudade! Eu sou presidente do Pode falar, Anacleto. Eu estou como presidente do Conselho da Assistência aqui em Castelo, e eu gostaria de saber que formato o Estado convocou a conferência estadual
E como a gente deveria proceder nos municípios? Se convoca os dois formatos, tanto online como presencial, para depois, no período da realização, a gente decidir como fazer. Tá, nós convocamos, já está aí publicado, né? Nós convocamos em todos os formatos, tá? A gente colocou presencial, se for possível, né? A gente colocou híbrido, de repente a gente vai fazer grupos híbridos e abertura presencial, não sei se é possível. Então, você pode, no município, de acordo com as condições do município, né? Se você tem condição de colocar no salão, no auditório, as pessoas com distanciamento social, tiver o álcool, a máscara, então você pode fazer como vocês ali acharem melhor, né? Você se reúne e vê o que é o melhor para o município. Uma outra questão que eu queria colocar, que veio da questão do financiamento. A gente já vem brigando tantos anos pela questão do financiamento da assistência, e a gente está brigando de novo pelo financiamento. Cortou sua voz. Seu áudio Fechou. Municipal, a gente deparou com um problema sério, que é o decreto federal, que não permite gasto financeiro e nem aumento da folha de pagamento com o pessoal. Por isso, a gente não está conseguindo a aprovação da lei municipal do SUAS, aqui em Castelo. E, com isso, a questão do financiamento. Como que a gente vai discutir esse financiamento se a gente tem esse decreto nacional do presidente? O decreto é só para contratar pessoas? Como é que você falou aí? Desculpa. Não. O decreto diz que não pode haver configuração de gasto, nem contratação e nem criação de novos cargos. Que a gente está tentando implantar a lei do SUAS no município, o SUAS municipal, e a gente formatou a lei com orçamento e tudo, porque garanta a política de assistência no município, e a gente não está conseguindo porque existe um decreto nacional dizendo que não pode haver criação de cargos, aumento de gasto, nada disso nesse período de pandemia. Eu queria saber como a gente vai discutir essa questão de financiamento, entendeu? Essa é uma situação que ainda não tinha sido colocada, tá? Mas nós vamos ter que discutir e lutar para que isso mude, porque a gente não sabe, se a pandemia fosse até o final do ano, isso vai acabar. Mas quem sabe, né? Nós fomos surpreendidos que ano passado a gente falava assim, ano que vem nós estamos livres dessa pandemia, vai ser tudo diferente. E esse ano foi muito pior do que ano passado, né? Aumentaram muito mais o número de mortes. Aí eu posso falar para você que nós vamos estudar isso que você está falando, que foi uma novidade. A não ser que alguém da comissão tenha alguma ideia para falar, porque a gente vai lutar a nível de Estado, a gente continua lutando, tá? Nossa luta, COGEMAS, CEA, a própria secretaria, é a gente aumentar o percentual para 1% do orçamento no governo do Estado. Então, a gente está lutando há tempo e vai continuar lutando por isso. Nós vamos colocar isso. Tanto a nível nacional, está sendo aberta essa luta também, tá bom? Então, é isso aí. Aqui a gente está tentando garantir esse orçamento na lei do SUAS. Um percentual fixo de recurso que vá direto para a Secretaria de Assistência e que a gente seja gestor dessa política, entendeu? Isso aí. Vamos fazer isso. Vamos lutar, vamos escrever, vamos levar para frente esse debate. É isso? Alguém... sabe? Uma pergunta no chat. Você ia concluir alguma fala? Perdão. Não, eu ia fazer outra pergunta. Tá. Não, mas pode falar. Que é a secretária executiva dos Conselhos de Cachoeiro de Itapemirim, ela observou o seguinte: realizamos a 12ª Conferência de Assistência Social em 21 de agosto de 2019. Agora o CNAS propõe
a 12ª, uma vez que não se deu a deles em 2019. Na verdade, foi uma convocação de uma conferência democrática, né? Só lembrando aí, fazendo um resgate. Ela perguntou, realizaremos a 12ª de novo ou a 13ª municipal para a 12ª nacional? Essa foi uma fala que eu tive logo no começo, você ainda não tinha chegado, Elisa. Nós convocamos, eu expliquei, a Nacional convocou a 12ª. Quando a Nacional convocou a 12ª, a 11ª, né, que a 12ª é agora, nós já estávamos na 12ª, porque nós já tínhamos feito a conferência. Então, nós fizemos nossa conferência. A do Estado foi feita, tá? Então, nós estamos convocando para a 14ª. Você falou que no município é 12ª, então não é nem a 13ª, não sei. Então, você teve ano passado, em 2019, vocês tiveram, então você convoca para outra. Não importa da nacional, tá bom? O que importa é a que você está realizando dentro do seu município. Isso. A identificação da conferência, ela segue o fluxo normal, Elisa. Isso aí. A Clarice Campos, ela só fez uma explanação aqui no chat, que é o seguinte: avalio que os espaços da conferência é onde devemos debater sobre a legislação e o impacto na oferta continuada do SUAS. Sim, isso aí, obrigada, Clarice. É o debate, é o nosso grande debate, né? Que a Tawanter colocou muito sobre isso. A questão da gente lutar pelos nossos serviços continuados. Porque a questão dos benefícios, o orçamento de benefícios ele é maior do que o orçamento dos serviços. Então, é essa a nossa luta aí, de continuar, nós temos que aumentar, porque os benefícios, eles vêm, colaboram, mas eles não têm o trabalho de conscientização, de mudança, de fazer o trabalho que faz no CRAS, no CREAS, né? Então, foi isso que ele discutiu. Então, a gente tem realmente que fazer isso aí, continuar a nossa luta para os nossos serviços continuados na parte de finanças, no grupo de finanças, né? Nós vamos lutar por isso. Mais alguma coisa? Não, Sandra, no chat. Não. Alguém gostaria? Quem se inscreve? Johnny, se inscreveu. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quanto a fala, exatamente, eu acho que a gente que trabalha, né, com a política de assistência já tem tempo e tal, é a questão da resistência mesmo, ainda mais nesses atuais momentos vivenciados, né? Que para nós, enquanto técnicos, enfim, trabalhadores que estamos à frente, isso é um desafio muito grande. E também para nós, hoje, eu atuo numa OSC, né, numa organização da sociedade civil, onde que a garantia é entender que as pessoas, por exemplo, o que a gente faz não é assistencialismo, e sim a garantia da política, né, seja ela nas políticas públicas quais forem. Então, assim, é muito complicado as pessoas entenderem, porque, além disso, eu trabalho numa organização não governamental religiosa. Aí que vem essa questão, ainda quando fala lá atrás, né? Nós damos a caridade, do assistencialismo. Então, é só fazer essa observação para essa garantia de direitos, assim, efetivar essa garantia de direitos às pessoas que são acessadas, requer de nós eu acho que de todos nós, é uma demanda muito maior, assim, nesse desafio, né, nesse atual momento, né? De onde tem que ter um distanciamento, mas ao mesmo tempo uma proximidade. Então, eu acho que isso é não só um ato de resistência, mas também um ato de esperançar no outro, né? Porque o outro também coloca a esperança totalmente em nós, e nós também no outro. Então, assim, eu acho que é muito disso, assim. Eu acho que a gente também fazer uma conferência em meio a isso, todo esse contexto, quando que a gente poderia imaginar que a gente poderia passar por toda essa situação, e fazer uma conferência e saber a importância da conferência, porque é uma conferência onde que tem as deliberações, onde dali surgem as situações. Eu esqueci de falar, eu também sou secretário aqui do Conselho de Assistência do município daqui de Cachoeiro. Então, assim, fazer parte de todo esse movimento de conferência, sou apaixonado porque é dali da onde que a gente vai, as trocas de experiências, né, de cada município, de cada trabalhador, enfim, da onde que a gente atua é muito importante. Só essa consideração mesmo que eu queria falar.
Ótima a sua fala, obrigada. Tem alguém que já planejou? Vamos ver se alguém já planejou como é que vai fazer essa conferência? Conta aí para nós se alguém planejou. Tem ideia de como quer fazer? Não ainda? Mas eu sei que as ideias estão na cabeça, né? Então, tá bom. Se vocês já estão esclarecidos, né? E eu tenho certeza que irão fazer. A gente vê pelo rostinho, só o fato de vocês estarem aqui é porque vocês estão aqui junto para a gente aprender e fazer junto. Então, eu quero agradecer a presença de vocês muito e contem conosco. Desculpa. A gente quer um CEA estadual diferente, bem próximo dos CEAs municipais, tá? Então, vocês podem contar. Nós estamos na comissão que está quase toda aqui com a gente, eles vão estar entrando em contato. Eu não sei se Elisa, que gosta de falar um pouco do que eles vão fazer com vocês, porque quer aproveitar que aqui é só conselho que a gente tem aqui, né? Quer falar, Elisa? Bom, eu fico assim, a gente vai precisar de palestrantes se a nossa conferência for presencial, né? Isso vai depender da nossa presidente do conselho, da Cristina. Nós já estamos aqui com a nossa comissão da conferência formada, mas para a primeira reunião a gente está aguardando o livro de orientações, né? Então na reunião de hoje, naturalmente, vai surgir novidades. E a gente aguarda para poder marcar a primeira reunião da comissão. Tá bom. E a Elisa da comissão está aí presente? Estou presente, sim. Primeiro, agradecer a oportunidade, minha presidente. Estou na coordenação da CACOM, que é a Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Municipais. Aqui estão também a Janaína, que faz parte da CACOM, o Rosenberg, a Merielle. Eu acho que o Walter não está participando, mas ele faz parte, né? E nós estamos à disposição. Nós queremos falar que fechamos o nosso plano de ação para 2021, e é isso que o nosso presidente está falando, foi contemplado esse diálogo, essa aproximação com os conselhos municipais, no sentido de estar pensando junto e com o fortalecimento dos conselhos. Você pode contar conosco, se não participarmos, conseguimos participar de todas as reuniões, mas já elencamos algumas metas de reuniões que a gente pretende participar ainda este ano. Nesse sentido, o que a gente pode pedir, solicitar aos conselhos municipais é que socializem conosco, com o CEAS, né, o cronograma de reuniões online já organizados aí para esse ano de 2021. Nós nos organizamos dentro da CACOM para que possamos participar o máximo possível dessas reuniões, no sentido de conhecer melhor, né, as demandas do município e buscar apoio técnico, apoio administrativo, está ao lado dos conselhos municipais. Acreditamos muito, né, na importância, na necessidade dessa aproximação para o fortalecimento das políticas públicas. É isso, minha presidente, obrigada, e ficamos à disposição de vocês. Tá bom. Então é isso, né? Obrigada, Elisa. Eu peço porque ela é coordenadora e ela está muito empolgada por esse trabalho. Então, eu quero dar um abraço para vocês, sucesso no trabalho. Eu sei que é um ano difícil. A assistência social sempre é difícil, mas igual a esse é bem mais difícil. Mas vamos unir nossas forças, vamos nos superar como nós temos feito. Foi um ano que a gente se superou. Às vezes a gente fala, como é que a gente dá conta de fazer? Parece que já está na nossa última capacidade, aí aparece uma demanda maior. Então, a gente tem passado por isso aqui, a cartão reconstrução, a cartão solidário, do ES solidário, e aí vem mais. Aí a gente vai pensando que não vai dar conta, mas a gente dá, e a gente está acompanhando essa política, porque a gente quer aproveitar tudo que a gente puder para ajudar os nossos usuários. Ajudar não, para garantir o direito dos nossos usuários. Não é isso? Então, um abraço para vocês. Kleber, gostei de ver você, tem tempo que eu não te vejo. Você está meio... Tá, já vi. Tchau, gente. Tchau, Cristina. Tchau, Tayane. Tchau, Jones. O que eu mais vi aqui na... Tchau. Estamos aqui.
Tchau, gente. Boa tarde. Tchau para todos. Tchau, Tchau pessoal. para Com todos. Deus. Muito obrigada pela participação de todos, viu? Saúde, hein, gente? Tchau. Tchau.